Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Olá, amigos e amigas do Botequim Virtual. Estamos de volta aqui com muita alegria, recebendo hoje o Jorgito Sapia, que vai nos falar sobre os blocos, a história do Carnaval do Rio, com esse movimento de blocos e com seus projetos futuros também. E no momento em que o Carnaval foi adiado, porém, aquele espírito do samba carioca, da alegria, do folião, se mantém, né? Estamos só esperando a hora de retornar. Então, Jorgito, seja bem-vindo aí, reitero as minhas boas-vindas e vou antecipar aqui para os ouvintes, né, que o Jorgito ele tem uma história importante na revitalização dos blocos do Rio. Ele é compositor de blocos, ele está com um projeto agora também, aproveitando a lei Aldir Blanc, né, de gravar sambas que marcaram época, né, nos desfiles dos blocos. Enfim, um monte de assuntos para a gente conversar. Jorgito, aquele abraço. Perfeito. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui nessa tarde para falar daquilo que me interessa, que é o Carnaval, em um ano que não terá Carnaval, pelo menos não terá nas ruas da cidade, mas terá no espírito dos foliões, que em casa, com certeza, farão grandes cortejos do banheiro para a cozinha, da cozinha para a sala e da sala para o quarto. Perfeito. Não deu para perceber, mas o Jorgito é argentino, né? E ele tem uma história muito interessante, que abraçou o Rio de Janeiro. Ele vai contar para a gente um pouco também de como ele veio para cá, e é compositor de sambas de bloco. Enfim, é um carioca autêntico, da melhor qualidade. Mas eu vou mantendo a tradição, abrir a primeira pergunta para a Alana, que é a nossa representante aqui das mulheres hoje, que a Marina não vai poder chegar. Diga lá, Alana. Jorgito, uma curiosidade e uma informação também para todo mundo. Com a pandemia, não vai haver carnaval, os blocos não vão poder desfilar. Vocês vão fazer, o pessoal da Sebastiana, vai haver alguma coisa na internet? Como é que vocês vão fazer esse entrosamento com o público de vocês? Bom, a Sebastiana está tentando pensar alguma coisa, algum tipo de atividade, ainda não está totalmente definido. Eu sou presidente do bloco Meu Bem Volto Já, que sai no Leme há 27 anos, aliás, seria o 27º desfile. Junto com o Bloco Escravos da Maguá, fizemos um projeto encampado pelo Pedro Monteiro, que é o diretor, o roteirista desse projeto, de recuperar alguns sambas de 12 blocos da cidade. 12 episódios, né? São episódios curtos, de 7 a 10 minutos, nos quais a gente fala muito rapidamente sobre a história de cada um desses blocos. Entra um samba gravado nestas condições de gravação remota e um comentário, uma fala de um dos compositores desse samba, e a gente finaliza com um samba que já foi gravado pelos próprios compositores, na verdade, porque os blocos não têm, e esse projeto mostrou com muita clareza que os blocos não têm acervo, não tem documentação nenhuma. Mesmo eu, enfim, que eu sou o presidente do bloco desde a fundação, na verdade, eu fundei esse bloco, Meu Bem Volto Já, quando fui procurar alguns sambas, eu encontrei certa dificuldade, né? Mesmo os sambas vencedores. Então, eu acho que esse projeto é um projeto feito às pressas, como resultado da Lei Blanc. Em 60 dias, a gente montou o repertório, há um monte de sambas que foram escolhidos, foram feitos entre 2014 e 2020. E é isso, são 12 blocos, 24 sambas, e espero que isso possa dar o pontapé inicial para o resgate dessa memória, que é uma memória, me parece, muito importante. Por quê?
Porque, na verdade, o que os blocos trouxeram, né? Diferente da banda de Ipanema, por exemplo, diferente dos movimentos, né, das bandas que funcionaram muito bem durante a época da ditadura, né? Eles trouxeram uma revista carnavalesca, né? Enfim, a composição dos sambas de bloco, diferente da composição dos sambas das escolas de samba. Hoje a coisa está mudando, né? Porque as escolas de samba estão começando a estabelecer uma ponte ali com esse universo dos blocos de rua. Começou lá com a Mangueira em 2018 e, de alguma maneira, isso está começando, isso abre um caminho bastante interessante, mas os compositores dos blocos de rua, eles lidam primeiro com a ironia, né, com a irreverência, né, com a crítica política, com a crítica social, com a crítica de costumes, e com uma revisão, né, das contas do passado, com uma revisão das pautas, né, dessas matérias assombrosas, bizarras, que não param de aparecer, né, nos jornais, né, que nos assombram. Enfim, isso é uma assombro. Então, é uma forma de você ressignificar essas histórias, é uma forma também de contar a história do país pelo caminho da composição dos blocos. Rodrigo, Hélio, Randolfo chegou também. Eu pedi a pergunta. Isso. Eu pedi desculpa te interromper, Jorge. Quando eu levantei o dedo, vai para o Rogério depois me chamar. Mas já que eu te interrompi, e era sobre o assunto que você estava falando, nessa coisa da composição, que é uma coisa que nós sempre lembramos aqui, para manter vivo, sem nenhum tipo de saudosismo, essa coisa da ironia, da picardia, que é uma coisa marcadamente de uma convivência de rua, uma convivência associativa, até mesmo trocadilho, a rima, um fala, o outro fala de lá, essa coisa que o Rio, que os blocos têm tanto de uma convivência real para sair nessa riqueza da língua e do ritmo e fazer algo contagiante. De uns anos para cá, o mundo tornou-se mais virtual e mais individualista. Essa mudança de comportamento já está se refletindo nas músicas? Olha, Rodrigo, acabou de ser lançado o Samba do Carmelitas, 2021, feito por um coletivo de compositores que teve uma felicidade imensa de fazer um retrato muito fiel desta situação da qual a gente está passando, com muito bom humor, né, e com muita pertinência. Então, talvez isso nos permita pensar, né, que, enfim, na verdade, talvez a situação de pandemia não limitou a criatividade. Estou sentindo que há uma certa dificuldade, né, enfim, porque é difícil encontrar o tom, né, numa situação tão complicada quanto essa, né? Principalmente um tom que seja compatível com esse perfil da crítica, né, com esse perfil de uma crítica bem-humorada, né, de uma crítica positiva, né, de uma crítica que tem a potência. Agora, com relação ao próprio carnaval, Rodrigo, a gente está lidando com um universo, veja bem, eu faço parte de um bloco, faço parte de uma associação que representa 12 blocos, dentro de um universo de 565 blocos, digamos assim, oficiais, né, reconhecidos, né, pela prefeitura, reconhecidos porque se fizeram reconhecer também. Me parece importante que a gente possa, nesse universo de 500 e tantas agremiações, você dá o serviço adequado. Isto é, meu bloco sai a tal hora, de tal lugar, no percurso do X ao Y, né? Porque a gente não pode. Enfim, eu não sei nem quanto tempo tenho para falar, né? Mas eu estava fazendo essa pesquisa ali dos sambas dos blocos, eu encontrei uma fala minha, né? Eu saía na quinta-feira anterior ao Carnaval, junto com os Escravos da Maguá, que também saía quinta-feira anterior ao Carnaval. E o último desfile foi um desastre, porque a polícia, às 10 horas da noite, parou o desfile e a gente estava com a Vete Carvalho em cima do carro, cantando, e ela enlouquecida, porque, por um acaso qualquer, os compositores que tinham ganho o samba naquele ano eram todos botafoguenses. O Rogerinho vai gostar disso.
Então, quando a Beth Carvalho subiu no carro, ela estava na torcida do Botafogo, né? Então, enfim, todo mundo com a metade com a camisa do Botafogo, não sei o que, papai, e ela ficou mais entusiasmada do que ela já era. E eu fiquei quase 1 hora negociando com a polícia, enquanto ela cantava, o bloco parado já tinha feito a metade do percurso. Aí eu fiquei com o Teddy Boi Marino discutindo 1 hora com a polícia para a polícia liberar a continuação do bloco. Fiquei passado, chateado, etc. e tal, e eu acho que o bloco acabou lá no meio do percurso na Avenida Atlântica. E depois, no dia seguinte, eu comentei, fiz um artigo, escrevi alguma coisa, não sei se ainda tinha redes sociais, enfim, não sei o que eu fiz. Eu estava chateadíssimo, falando que aquilo era um absurdo, que não sei o quê, papapá, que a polícia parasse um bloco às 10h30 da noite, desfilando pela Avenida Atlântica. E hoje eu acho que não tinha outra saída, né? Porque mesmo com carnaval, sexta-feira é dia de trabalho, as pessoas trabalham. Eu estou aqui com a Maquita batendo na minha porta, chateado com a Maquita, imagina se passasse um bloco aqui na minha frente, né? Então a gente mudou o dia do desfile, justamente para tentar causar menos impacto, né? Impacto negativo com o bairro na população. Pois é, daí a importância também, né, dessas associações como a Sebastiana, que o Jorgito citou, para ser um canal também de interlocução com as autoridades, para que a contribuição do bloco, o Jorgito até foi bom lembrar disso, o nosso programa é muito inspirado no Pasquim, né? No Bip-Bip, né? Nesse tipo de botequim, nesse tipo de jornalismo que usa da crítica, mas é para promover uma evolução no processo civilizatório, não uma regressão, né? Então, essa questão da vacina aí é fundamental hoje, né? Os malucos fazendo campanha contra a vacina, né? Mas não é o caso agora de discutir isso. Põe seu bloco na rua, Randolfo. Jorge. Eu pertenço a uma diretoria de um bloco em Santa Teresa, mistura de Santa. O Santa Teresa é um bairro que concentra o maior número de blocos. Foi decisão nossa, esse ano, não fazer um carnaval, porque não teríamos como desfilar. Então, o que a gente optou? Relembrar carnavais antigos seria ser o nosso 8º ano de desfile. Já é um bloco que já tem algum conhecimento dentro do bairro. E fizemos uma retrospectiva dos sambas que já tínhamos colocado. Agora, eu quero voltar ao que o Rodrigo levantou. Eu acho que bloco é motivação, é alegria. Quando você procurar temas que realmente sejam aqueles no cotidiano da gente, ou do cara do botequim. Eu já vi bloco falando de cachaça. O nosso bloco lá de centro da cidade, Bola Preta. Bola Preta. Quem não chora, não mama. É um samba que até hoje é o hino deles, porque eles não apresentam um samba novo. Ficou na cabeça das pessoas, eu não conheço ninguém que brinque carnaval que não conheça o samba do Bola Preta. Então, é isso que eu queria participar com relação ao Rodrigo, é isso. Existe essa necessidade de a gente politizar também os blocos carnavalescos. Então, eu queria saber de você, como dirigente de uma entidade, que tem, como é que vocês avaliam isso em termos populares? Bom, Randolfo, foi só da época do escorrega no trilho, antes do Carmelitas ainda. Tive uma certa intimidade lá com as curvas sedutoras, né, daquele espaço, daquele bairro da cidade. Eu estava tentando colocar o seguinte: o carnaval muda, né? O carnaval não tem um formato único. Eu faço parte de um grupo relativamente pequeno de blocos que escolheram fazer seus cortejos com samba único, com uma bateria, sem cordas, e desfilando, enfim, com esse mesmo samba. A garotada atual, né, a gente tem um crescimento muito grande de outras modalidades carnavalescas que utilizam muito instrumento de sopro e que tocam numa diversidade de gêneros musicais, né? Você tem dos Beatles até a música sertaneja, né? Você tem uma enorme diversidade de ritmos musicais que a garotada encampou e que está ali fazendo total sucesso.
Hoje a gente desfila com 1h30, 2 horas de desfile, mas eu já venho de desfile de 8 horas. O Barbas desfilava 8 horas, o Simpatia desfilava 8 horas, com o mesmo samba. E o samba deveria ser bom porque as pessoas cantavam. Agora, num samba, em um bloco com muita gente, hoje o Simpatia tem 100 mil pessoas, não é um bloco, são 1000 blocos, né? Porque tem uma galera que está lá no carro de som e a bateria embaixo, 1000 pessoas um pouquinho na frente do carro de som, que estão, de fato, cantando, participando, não sei o quê, papapá. Quem está lá na retaguarda, 3 quarteirões atrás, vem cantando Salve, salve Flamengo, Viva Botafogo, o Lugar Quente na Cama, então na Bola Preta, enfim, outro bloco. São diversos, na verdade, blocos que se estabelecem no mesmo bloco, né? Por isso que talvez hoje seja partidário, eu gosto mais hoje dos blocos pequenos, que te permitem uma integração um pouco maior. E ao mesmo tempo, te dá, particularmente para mim, me dá a sensação de estar brincando um carnaval que me permite o encontro com um monte de gente que eu não vejo durante o ano. Eu ia para o desfile do Barbas, por exemplo, o próprio Simpatia, transitava, ia para aqui, ia para lá, de repente ficava lá na lateral para ver passar as pessoas, falar, porra, aquele cara, olha aquela moça, olha aquele tio lá, não sei o que, papá. Ia reconhecendo as pessoas, isso me dava uma sensação, em um momento no qual a gente estava saindo de uma ditadura complicada, enfim, se reconhecer as pessoas, né, fazer parte desse encontro, é uma coisa muito positiva, muito interessante. Então, o bloco particularmente me dá essa alegria de poder encontrar gente, poder fazer tudo aquilo que eu não vou poder fazer esse ano, né? Que é abraçar as pessoas. O meu bloco de coração mesmo, de origem, é o Barbas, porque tudo começou no restaurante, bar, né? Que foi justamente nesse período que o Jorgito se referiu, de superação da ditadura e de uma forma criativa, coisa que hoje nem sei se essa fórmula pode funcionar, porque a coisa está um pouco mais bizarra e violenta, né? Mas, de qualquer maneira, também é uma preocupação esse gigantismo dos blocos, né? Que isso pode levar a uma perda, né, do clima inicial. O próprio Barbas, mesmo, no ano passado, eu reparei isso. Uma multidão e pessoas assim que nem todas estavam ali como poderiam estar em qualquer lugar, né? E qualquer música, qualquer coisa, e com objetivos estavam tão em sintonia com os do bloco ali, com o enredo, ninguém queria nem saber qual era o tema, nem nada. Mas, meus amigos, nós estamos se encaminhando para o final da primeira parte do nosso programa, e como tradicionalmente nós fazemos, né? A gente pede para vocês clicarem lá no nosso... entrarem na nossa página, botequimvirtual.com. Podem visitar também a nossa página no Facebook, Botequim Virtual, e, principalmente, o nosso canal no YouTube. Nós não temos imagem, mas temos som para dar e vender, né? Então, nosso canal é Botequim Virtual 2020. Além de dar o like, que é muito importante também, a gente já pede aqui para o Jorgito também ajudar a divulgar, para a gente turbinar nossa audiência. E pedir a vocês, então, eu vou colocar um novo link, então, no nosso Zaps, para a gente voltar com esse papo com o Jorgito. Eu quero saber também do Jorgito um pouco da história dele, que é bem interessante, e ela está bem em sintonia com o clima dos blocos, né, que surgiram. Tem a velha música do Aldir Blanc, muita gente que saiu no rabo de foguete, e tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Vamos direto ao Hélio, né? Os últimos serão os primeiros, né, Hélio? Perfeito. Bom, Jorge, é o seguinte, em primeiro lugar, eu não sei nem o que perguntar para você. Você já deve ter percebido que eu sou carioca barrista, né? Quando você falou em Antônio Carlos Magalhães, eu fiquei logo arara. Espera aí, teve um mau momento no Rio que realmente o Rogério relatou, mas nós voltamos forte, né? E quando desceu de Santa Teresa, porque escorregaram no trilho, encheram o Rio de Janeiro aqui embaixo, entendeu? Tudo voltou como era antes. Então, outra característica, Jorge, que eu gosto muito de bloco,
não sou muito disso aí, mas eu sou do tempo da banda de Ipanema. Como eu morava de Ipanema, ela passava na minha porta e eu curtia a beça, entende? Ela passava no meu ambiente. Por isso que eu falo, ó, tinha a banda de Ipanema naquela época, Rogério. Pô, ela era fortíssima. Mas eu quero falar outra coisa rapidinho. O que eu adoro nos blocos são os nomes dos blocos. Eu adoro também nome de cachaça. Eu adoro também nome de vinho em português. Tem cada um que não... A porca da mursa, hein? Pô, uma cachaça que eu adoro, que é Providência. Você tomar uma Providência, toda hora você tem que tomar uma Providência na vida, entendeu? Porque tem que tomar mesmo. E o outro, em termos de bloco, tem um que eu acho assim espetacular. Largo do Machado, mas não largo o copo. Esse, para mim, é sensacional esse nome. E tem vários outros, entendeu? Eu acho que isso é de uma riqueza. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: eu já vi que você cariocou como argentino, né? Nem brasileirou, você cariocou como argentino. E eu queria saber se você, nesses termos, você conheceu o Lan, né? O caricaturista, que era também sambista, e gostava muito de carnaval também, e do meu time Flamengo também, que nem se compara. Então, a pergunta que eu quero fazer é se você conhecia ele também, o Lan, que você me parece muito o mesmo estilo do Lan. Ô, Jorgito, só pegando uma carona aqui, se ele ficou uma arara com o Antônio Carlos Magalhães, ele já tem um bloco, né? É verdade. Não é? É o bloco de segunda, lá em Botafogo, na Cobal de Botafogo, cujo símbolo é uma arara. E o artista plástico Betuca desenha a camiseta há 32 anos, sempre com uma arara em destaque. E de uma história que eu descobri agora, né? Foi uma história que não tem o menor sentido, né? Mas quando o pessoal estava começando a pensar no bloco, que saiu no dia 7 de setembro de 1987, nessa reunião lá na Cobal, tomando uma cerveja na Cobal, alguém viu que tinha uma moça em algum lugar ali, perto, em frente, na mesa ao lado, né? O Joaquim, sociólogo, fundador do Barbas e fundador depois do Maracangalha. Eu vi que tinha uma moça com um brinco, com uma arara no brinco. Né? Ele falou assim: se a Portela tem uma águia, nós vamos colocar uma arara para abrir as asas e nos ajudar a desfilar. Né? Mas aí eu queria colocar algumas coisas. Conheci o Lan, não tanto quanto eu gostaria de ter conhecido. Conheci circunstancialmente, bebemos algumas cervejas em alguns lugares. Gostaria de tê-lo conhecido muito mais. O Lan fez uma camiseta para o meu Bem Volto Já, que foi muito engraçado, porque a gente estava fazendo uma homenagem ao Ted Boi Marino, que é meu amigo pessoal, morador do Leme, bom de copo, bom de churrasco, né? Bom de cozinha, um gourmet da melhor qualidade. E a gente falei, porra, vou chamar o Lan, né? Que é também ítalo-argentino, porque os dois nasceram na Itália, mas tiveram uma passagem por Argentina, e ficaram no Rio de Janeiro para fazer uma camisa para o Tedão, né? E o Lan fez uma camisa linda, mas o Ted achou que a camisa não favorecia muito a imagem dele. Por motivos... Situação difícil. Eu já coloquei a camiseta lá no blog do Meu Bem, enfim, em alguns lugares ali, mas ele achou que não favorecia a imagem, que a imagem não era aquela. Não tinha as curvas necessárias. Tinha curvas demasiadas, enfim, o Tedão era um macho alfa, né? E aí, cara, eu tive na desagradável situação de falar para o Lan que muito obrigado, mas que a camiseta não seria aquela que o bloco vestiria. E aí vou continuar na sequência, né? Falei, o que eu faço agora, né? Faltavam 3 semanas para o Carnaval, mas um mês para o Carnaval, estava sem camiseta. Aí liguei para um amigo, que claro que agora estou esquecendo do nome dele, porra. Preciso urgentemente lembrar.
Caraca, que droga. Já vou lembrar. Oi. O Jorge, é uma questão de quem já... Primeiro, é bom a gente distinguir o que é banda e o que é bloco, né? Como você falou ainda há pouco, o teu bloco é de percussão, não tem nem cordas e nem sopro. Esse é o bloco verdadeiro, né? Que realmente funciona. Agora, outra coisa, a Sebastiana foi criada, uma entidade, para reunir e dar uma orientação. Eu sou de uma época que bloco desfilava onde queria. Não tinha lugar determinado para ele desfilar. Hoje, não. Hoje você tem que chegar... Eu participo daquelas reuniões da prefeitura, que a gente vai lá na Barra da Tijuca, pegar informações e pedir autorização para desfile, para fazer corpo de bombeiro, polícia militar, essas coisas todas, para definir o local exato aonde esse bloco pode. Isso não limita a liberdade de manifestação popular? Eu vou responder, mas quero retomar a fala anterior. Liguei para o Aliedo, cartunista Aliedo. Falei, Aliedo, me tira dessa situação, estou numa situação complicada, preciso de uma camiseta, o Tedão tem uma camiseta do LAN que ele não gostou. E aí a gente foi para a casa de um amigo em Guapimirim para fazer um churrasco, né? O Tedão ia pilotar lá o churrasco, colocou uma garrafa de Jamel Aliedo, os dois, um em frente ao outro, uma garrafa de uísque no meio do negócio. Falei, vocês saem desse churrasco com a camiseta pronta, vocês se entendam aí, o que o cara quer, né, fazer, enfim. E a camiseta saiu muito bonita, né? O Aliedo, como sempre, deu conta do recado, e a gente saiu em 2006 com uma homenagem ao Ted Boy. Eu confesso que essa história eu vou contar um dia mais tarde, com a ilustração da camisa que você tem. Deixa eu aproveitar que você lembrou aí do Aliedo, né? É o nome que você estava querendo lembrar. Eu vou contar rapidamente uma história tragicômica que aconteceu com ele. Ele saindo do Lamas, 2 assaltantes o renderam, né? Ele estava com a chave no carro, assim, para abrir o carro. Aí ele falou, não, pode levar o carro. A gente falou, não, você vai dirigir para a gente, que a gente precisa ir não sei aonde. Aí levaram os 2 assaltantes para não sei aonde. E no percurso, né, os 2 lá falando, vamos matar ele, não vamos, não sei o que, uma coisa horrorosa. Aí quando chegou lá, acho que foi no juramento, eu não sei, os traficantes locais foram em cima do carro, né? Quem são vocês? Aí um dos assaltantes falou assim, nós também somos bandidos. Aí o cara falou, onde é que você está vendo bandido aqui? Aí tiraram os 3 do carro, mataram um dos assaltantes, balearam o segundo assaltante e falaram para o Aliedo, você agora vai levar esse assaltante para você. E o cara lá, baleado, tremendo, né? E quando o Aliedo está saindo do morro, o camburão vai e para ele. Fala assim, e agora você? O que você está fazendo com esse ferido aí? Tal? Presuntos. Ele foi abordado por ladrão, por traficantes e depois pela polícia. Até explicar, foi uma confusão. Mas, Aliedo lá, gaúcho, morador de Santa Teresa, né? Não é? Pois é, meus amigos, foi só um parênteses. Então, maravilhoso. Eu vou lembrar isso dele. Mas, olha só, vocês colocam algumas coisas que eu queria aproveitar para falar. A primeira delas foi o Hélio, né, falou do Largo do Machado, mas no Largo do Copo, e lembrei do fundador do Largo, que foi o Bafinha, né? Jornalista, flamenguista, né? Só podia ser. Trabalhamos juntos há algum tempo, há muito tempo atrás. E, de fato, os nomes dos blocos são assim maravilhosos. Eu lembro, você falou lá das reuniões, das últimas dramáticas reuniões nesse quartel-general da quadrilha que comandou a Rio Tour nos últimos 4 anos, né, lá na Barra da Tijuca. Mas eu estou lembrando de outro momento, quando começou essa história de tentar organizar, né? Eu particularmente concordo com isso. Eu não acho que restringe a liberdade, eu acho que é um canal. Não dá para colocar 5,5 milhões de pessoas na rua sem ter um mínimo de organização. As pessoas precisam de polícia, precisam de ambulância, precisam de bombeiros. O nego tem que saber por onde circular. Então, parece que é uma questão de responsabilidade. Hélio.
Rapidinho. Toda manifestação popular rica, ela começa ilegal e atrapalhando o trânsito. Mas, olha, tudo bem, eu também concordo que tem que ter essa regulação, principalmente nos banheiros sanitários, que deviam ser oferecidos corretamente. Mas, depois disso, pode deixar que nenhuma lei vai segurar, nenhuma legislação vai segurar. Quando o bloco pega, acabou a legislação. Pronto, interrompeu a rua e parabéns, não tem jeito. É por aí. É o caso do Boitolo, né? O mais recente, assim. Mas realmente tem que preservar o espaço para as ambulâncias, né? Esse tipo de coisa é muito importante também, né? O Boitolo desfila, enfim, começou desfilando por um circuito relativamente livre, né? De muito trânsito. Depois ele invadiu outras áreas, enfim. Exato. Aproveita até para... Olha só, se cada um dos 500 blocos resolver fazer o percurso que desejar fazer naquele momento, naquela hora, o caos. A cidade não funciona. Então, mas olha só, mínimo da responsabilidade. Eu estou falando de um mundo, né, que tinha, enfim, pelo menos na Zona Sul, tinha 12 blocos. Você contava com os dedos das mãos, das duas mãos. Né? Hoje não, hoje é outra realidade. Só para lembrar, Jorge, que eu esqueci o nome dele também, estou com essa falta de memória aí. Aquele da quarta-feira de cinzas, que saía direto da polícia. Como era o nome? Era o pessoal lá Chave de Ouro. Chave de Ouro. Chave de Ouro. Entendeu? Era totalmente legal, mas, pô, era uma referência. O saiu muito nesse bloco. Esse eu conheço. Essa é a nossa carioquice, entendeu? Né? Em termos de carnaval, a coisa vira ilegal, depois se acerta, depois se conserta. Né? A escola de samba também era ilegal, né? No início dela. Jorge, indo para a sua segunda terra, a Argentina, tem uma cidade lá, que eu vou errar o nome, você, por favor, me conserte, chamada Gualeguaychú, que oficialmente se diz o segundo maior carnaval do mundo depois da Sapucaí. Então, a pergunta é essa. A Sapucaí, o carnaval estabelecido. Nessa cidade, ou em outra que você tem conhecimento, há essa coisa do carnaval de rua, dos blocos, dessa criatividade, sem ser Rio e Brasil? Você nos diria algo que se aproxime, ou seja, até uma outra... Parece que na Colômbia também tem bom carnaval, mas você vê no perfil da Argentina, até aquele perfil contrário ao brasileiro, folcloricamente falando, o inglês, o civilizado, e nós o pé no chão, o chinelo. Você acha que dá para sair carnaval de rua na Argentina? Essa cidade dá um ótimo nome de bloco, hein? Gualeguaychú. Gualeguaychú, no nordeste argentino, quase fronteira com o Paraguai e com o Brasil. Tá vendo como fica um carnaval muito interessante. Eu tenho uma quantidade imensa de compositores, de aderecistas, de artistas plásticos que saem daqui e vão trabalhar lá. Né? Os sambas são feitos em espanhol, mas exatamente com a mesma levada. E tem uma outra cidade também que importou um modelo do carnaval carioca, que é a cidade de São Luís, que fica no centro da Argentina. E isso tem uns 6 ou 7 anos que eles levavam escolas de samba para desfilar lá, para fazer oficinas de percussão, de adereço, etc. E tal. E a cidade se reinventou pelo carnaval carioca lá no meio da história. Mas eu queria... Quando você estava falando lá daquela quadrilha lá da Rio Tour, né, eu queria lembrar, antes da quadrilha ser formada, algum tempo atrás, né, quando tudo isso começou a tentar organizar, né, o pessoal da Rio Tour fez uma reunião que compareceram uns 120 blocos, né, e quem estava dirigindo a reunião era uma moça, né, uns 40 anos, mais ou menos, 45 anos, vestindo uma roupinha própria, né, de funcionária da Rio Tour e um salto 10, maravilhoso. E ela estava ali tentando fazer o primeiro censo, né, dos blocos de rua. Então, ela pedia que as pessoas se apresentassem e que falassem dos problemas que cada bloco tinha no
nos seus bairros, né? Aí foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, foi 5, foi 6, foi 7, e de repente levanta um garoto lá e fala o seguinte: não, porque no meu bloco a gente tem problemas disso, daquilo outro, a prefeitura seria interessante que ela entrasse para arrumar isso, arrumar aquilo, não sei o quê, papá. Então a mulher falou para ele, fulano de tal, sei lá, Rodrigo, não sei como ele chamava, não lembro o nome dele, por gentileza, fale qual é o nome do seu bloco, né? E aí ele continuou, não, porque a gente tem um problema aqui na rua, que o bloco desfila, né? Não sei se vai, se volta, enfim, a gente precisa, né, arrumar com a prefeitura. E a moça, de novo, né, muito gentilmente, falou, por gentileza, Rodrigo, fale o nome do seu bloco para a gente registrar aqui. Não, porque acontece o seguinte, porque quando a gente vai, a gente não sabe se fica, se concentra, enfim, por uns 10 minutos nesse vai e volta, né? Até que ela falou, por gentileza, fale o nome do seu bloco. Aí o Rodrigo falou assim, se você quiser me dar, eu como. Jorge, eu repasso que deve ser uma tese carnavalesca e se recuperar todos os nomes desses blocos. Não, maravilhoso. Sim. E o Jorgito é uma pessoa que pode ajudar muito nesse resgate, né? Tem muito a ver com esse projeto seu, né, Jorgito? Eu queria aproveitar, na verdade, falar duas coisas em função da tua pergunta, né, Rodrigo? Bom, primeiro deles que o carnaval não foi inventado no Brasil nem no Rio de Janeiro. Né? Primeira questão. Né? O carnaval, a gente importou esse carnaval lá de Nice, né? Na França, e a partir do início do século XX, tem um viés veneciano, né? De confete, serpentina, pierrots, colombinas. Né? A gente inventou esses blocos, né? Essas bandas. Né? A banda de Ipanema, né? Que o Hélio mencionou aqui, que eu conheci a primeira vez em 73, a primeira vez que eu cheguei no Rio, é uma banda que, na verdade, surgiu de um movimento carnavalesco na cidade de Ubá, em Minas Gerais, terra do compositor lá da ladeira do Ari Barroso, e que era uma galera que saía tocando instrumentos sem ter a menor ideia do que aquele instrumento pudesse significar. Então, era a banda Embocadura. E aí a galera que foi lá para Ubá, né, resolveu fazer isso no primeiro ano lá na banda de Ipanema, e depois eles contrataram, né, uma banda que tocava os sucessos, né, carnavalescos. Então, tem carnaval em tudo quanto é lugar. Né? Na Argentina, por exemplo, em Buenos Aires, tem uma escola de samba chamada Estação Primeira de Lanús. Se vocês sentarem no YouTube, vocês vão encontrar e vão ficar de queixo caído, porque os caras tocam muito bem. Na verdade, a grande maioria dos percussionistas dessa Estação Primeira de Lanús, eles vêm para aqui para tocar. Né? Então, eles tocam no Salgueiro, né? Tem dois repiques do Salgueiro, tem duas caixas da Beija-Flor, tem um surdo, eu acho que em Padre Miguel, tem gente do tamborim tocando em diversas escolas de samba. É uma galera que abraçou mesmo o carnaval carioca e fazem isso e compõem em português, e cantam em português, fazem uma festa imensa lá. Não tem o mesmo apelo que tem um bloco ou uma escola de samba aqui no Brasil. Na Colômbia tem um carnaval muito importante, principalmente na cidade. Tem vários carnavais na Colômbia, mas o mais conhecido é o de Barranquilla, lá no Caribe colombiano. Dá para ter informações, porque eles conseguiram transformar o carnaval de Barranquilla e de Cartagena em patrimônio nacional colombiano. Então, eles, se você pega a Carta de Patrimônio da ONU ou da Unesco, você vai encontrar uma descrição detalhada, né, dessa manifestação carnavalesca. Em Portugal, eu acho que o Rogerinho conhece, né, tem vários carnavais. Né, tem uma pequena cidade a 30 minutos de Lisboa, chamada Sesimbra, tem 8 blocos de carnaval, 4 tocam ou fazem um carnaval com sambas ao estilo do Rio de Janeiro, e outros 4 tocam a Bahia, né? Tocam um tipo de carnaval, um tipo de música que tocam na Bahia.
Rússia tem carnaval, né? Moscou tem carnaval, Paris tem carnaval, enfim, na verdade, o Brasil, com isso que a gente tem lá no Planalto, né? Que é de uma tristeza absoluta, a gente não consegue perceber que o mais conhecido da sociedade brasileira é a sua criatividade, sua cultura popular, que a gente exporta em nada de braçada. Eu costumo dizer, cara, se o Nordeste não existisse, esse país não ia nem para frente, nem para trás, nem só para o buraco, que é para onde a gente está indo, né? Então, a gente tem que bater palmas para essa cultura popular, para essa criatividade, para essa musicalidade que o Brasil tem, que é assustadora. E só, Randolfo, só para fechar, na verdade, a questão, né, recuperando uma coisa anterior. Quando eu falei da Bahia, do Antônio Carlos Magalhães, eu falei propositalmente, né, porque, na verdade, a Bahia tem que bater palmas para Antônio Carlos, porque ele conseguiu colocar aquela cidade, aquele estado, no circuito carnavalesco, conseguiu levar muito dinheiro para lá, que é uma coisa que nossos governantes não conseguem entender, a importância que o carnaval tem na economia da cidade. Talvez agora, com a pandemia, eles entendam, né? Então, você brigar, foi briga de cachorro grande, quando vocês desceram lá de Santa Teresa, que na verdade começou lá em Ipanema, depois Subarbas, e algum tempo depois foi para Santa Teresa, subiu e desceu, né? Mas quando a gente vê esse movimento de blocos, significa pensar em briga de cachorro grande, por uma outra cidade, por uma cidade inclusiva, por uma cidade que reconheça o direito do cidadão de ir e vir, por uma cidade que reconhece esses direitos que a gente tem, por uma cidade, não vai resolver a questão dos banheiros, mas por uma cidade que tenha banheiros o ano inteiro para o trabalhador que se desloca do Cafundó para qualquer lugar. Então, a gente, quando faz xixi na rua, no carnaval, a gente não está desrespeitando porra nenhuma, mas a gente está, na verdade, é o seguinte, o Rio de Janeiro tem um problema, e tem um problema de equipamentos urbanos que não funcionam durante o ano todo. Entendeu? É a lama, né? É a lama. Particularmente aqui, os ex-governadores do Rio parece que estão fundando um bloco também, né? Unidos do Bangu 1, né? Unidos do Chilindró. Unidos do Chilindró, coisa parecida. Sorte deles que não existe mais um Daniel Letrinha, que era o titular da delegacia de vigilância, e quando prendia, os caras só soltavam na quarta-feira. Esse era lá na Rua Larga. Agora, o que eu estou lembrando é o seguinte, a primeira vez que eu vi uma escola de samba desfilar, me empolguei. Meu pai me levou, eu vi o Império ganhar com Tiradentes. Um samba que até hoje ninguém acho que poucas pessoas que conhecem samba não lembram desse samba do Império. Então, quando você falou que o carnaval foi importado, existiam as grandes sociedades aqui no Rio de Janeiro, que eram Tenentes do Diabo, embaixadores, era carioca. Eu desfilei nos cariocas, que era a sociedade da zona do Mangue. Aí você teve era o quê? Era os ranchos, que entravam um pouco de frevo, escola de samba e grandes sociedades, tudo na Rio Branco. Então, eu queria saber, e aquilo que hoje, o bloco de rua, para mim, é o que mais autêntico representante do carnavalesco, do carioca. Não tem outra coisa melhor do que bloco de rua, entende? Então, eu queria saber de você o seguinte, vai chegar um dia, porque eu para ver uma escola de samba, eu tenho que pagar uma grana. Vou para o Marquês de Sapucaí. Isso não é uma manifestação popular, é uma manifestação paga. Então, a manifestação popular é aquilo que você, do público, tem acesso. E bloco, na minha cabeça, é aquilo que vai, doravante, prevalecer dentro da história carnavalesca do Rio de Janeiro. Eu quero saber se vocês, na Sebastiana, já estão se preparando ou fazendo alguma coisa nesse sentido. Rapidinho. Como o Rodolfo falou, a palavra certa é informalidade, né? Porque o tal negócio, a escola de samba virou, né, uma indústria importantíssima do Rio de Janeiro, uma cadeia produtiva do carnaval. É o ano inteiro por causa da escola de samba, mas ela é muito formal. E exatamente o que o bloco faz é informalizar, principalmente até no nome, né? No nome desse bloco. Começa por aí, né? Deixa eu acrescentar uma coisa aqui para o Jorgito. Nesse lance dos blocos, você vê os blocos parados, que não desfilam. Eles valem a pena ou não?
Olha só, eu não estou aqui para legislar, né, ou para ser juiz do desejo carnavalesco de ninguém. Eu acho que as pessoas se encontram seus modelos de folia. A gente participou de um bloco que não sai, que não concentra, mas não sai, né? Comandado pela Bete Carvalho. Tinha um outro bloco que eu achava fantástico, do Balde, que toca lá no Que Merda é Essa, né? Ele ficava encostado no muro dos bombeiros, do Corpo de Bombeiros, nessa praça, que é a pracinha das Laranjeiras, São Salvador. A Praça São Salvador, e o bloco chamava Corpo de Bobeira. Né? O bloco era isso. Tinha meia dúzia de malucos encostados no muro do Corpo de Bombeiros da Praça São Salvador, e lá ficavam, bebendo cerveja e tocando. Né? Concentra, mas não sai, também é maravilhoso o nome. Pois o Concentra foi muito importante nessa revitalização dos blocos de rua. Né? O Concentra, na verdade, ele vai recuperar, ele aparece, eu acho que no início de 90, né? Em pleno processo também de democratização, né? Depois do Barbas e depois do Simpatia e do Sovaco, né? E do próprio bloco de segunda. O Concentra é um bloco que aparece, né? E que reúne, junto com a galera do Clube do Samba, né? Uma turma, né? De compositores populares muito importantes. E Bete Carvalho comandava esse negócio, e a galera ia fazer o samba lá, e o samba era uma composição coletiva, né? E saíam peças maravilhosas. Enfim. Ô, Jorgito, vou pedir licença aqui, que nós estamos entrando aqui nos últimos momentos do nosso programa. Eu queria que você, por favor, amarrasse essa pergunta do Randolfo com o seu projeto, que eu acho que tem muito a ver, né? E na sua despedida, conta um pouquinho da sua história, como você veio parar por aqui. Tá bom. Na verdade é o seguinte, a Sebastiana surge em 2000 para dar conta desse crescimento do carnaval de rua, né? Crescimento em termos de público, principalmente. A partir de 2000, há também um crescimento de blocos, que se acentua em 2006. Né? 2006 primeiro, 2009, 2010, posteriormente, com esses novos formatos, né, de fanfarras, enfim, né, com toda uma história que se confunde com uma história musical da cidade. Né? Então, é um outro movimento, né, do carnaval. Então, você me fala, se é autêntico, tudo é autêntico. Né? A autenticidade é uma coisa que ela desliza, né, para um lado e para o outro. Enfim, o meu bem não é mais autêntico que a fanfarra que acabou de ser criada. Né? Tudo tem um quê de autenticidade. O que me parece importante resgatar a partir da tua pergunta é que essa realidade carnavalesca da rua, né, é uma realidade que veio para ficar. E com seus diversos formatos. Não necessariamente tem que ser um bloco percussivo, né, porque pode ter a galera que está cantando Beatles. Né? Daqui a pouco aparece um Rolling Stones junto com a rainha. Né? Então, discute a autenticidade, tudo é autêntico. Né? Tudo é autêntico. Tudo é bom que a gente possa bater palmas para essa criatividade. O que me parece importante, que a Sebastiana discute desde seu primeiro seminário há 15 anos atrás, é que é necessário que o poder público entenda que o carnaval é um ativo da cidade, que o carnaval é uma parte fundamental da cidade, e que esse carnaval traz uma série de questões que a cidade precisa pensar e que a cidade precisa incorporar, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, do ponto de vista da mobilidade, isto é, são questões que o carnaval traz, né? Para além da alegria dos encontros. Veja bem, a gente está falando de uma festa de 5 milhões de pessoas, e que nem um Réveillon, que tem 2 milhões de pessoas, não tem um problema. Né? Não tem um problema. Aliás, os problemas só apareceram quando o Réveillon virou, né, de ser um ponto de encontro de matriz da religião de matriz afro-brasileira para se transformar em um ponto de encontro da galera lá do pastor. Né? Depois disso, para driblar a questão dessa possibilidade de conflito, acho que foi nos anos 90, é que o Réveillon da cidade se tornou um grande espetáculo.
os blocos não querem espetáculo, embora tenha, como a Lana estava colocando, tem bloco que fica parado, enfim, que cantando outras coisas. Eu sou particularmente contra a ideia da espetacularização do carnaval. Eu acho que o carnaval, para ser compreendido como manifestação carnavalesca, ele implica necessariamente que todo mundo seja partícipe, né, da alegria e da festa, isto é, que não exista necessariamente essa divisão entre quem atua, quem faz, quem desfila, quem canta e quem é espectador, né? Que mesmo o espectador que está aqui nos blocos, ele está ali, né, interagindo de alguma maneira com as fantasias, com o samba, etc. e tal. Jorgito, eu queria perguntar, aqueles problemas que você se referiu ao carnaval, o prefeito atual, eleito e empossado aí esse ano, é um cara que se declara amante do carnaval. Você não acha que seria ocasião de discutir esses problemas, a resolução de problemas com essa administração agora? Como membro da Sebastiana, desde 2009, desde sempre, desde o primeiro seminário que a gente fez, a gente procurou os poderes constituídos para conversar, né? Me parece importante a gente abrir um canal de diálogo. O único que foi, o primeiro, na verdade, que compareceu aos nossos seminários foi o atual prefeito. E ele sempre teve um olhar bastante interessante sobre o carnaval e sobre o carnaval de rua. Claro que ele também foi o que começou esse projeto de ordenação, né, de organização, enfim, em moldes que, em um primeiro momento, a gente questionou e que depois muitos de nós, inclusive eu, julgamos que era importante, mas a gente nunca deixou de ter esse canal de diálogo com ele. E agora a gente está novamente com esse diálogo aberto, né? Vai acontecer uma reunião nessa semana ainda com o prefeito para falar sobre diversos temas desse carnaval de rua e dessas pessoas que não estão sem trabalho, que a gente precisa ter um projeto, né, de ajuda, de amparo, né, solidário com um monte de gente que faz sua diferença no carnaval de rua, no carnaval das escolas de samba, etc. Então, ele é uma pessoa que está aberto ao diálogo, né? Eu tenho inúmeras críticas para fazer, mas, neste sentido, é uma pessoa com capacidade de diálogo muito importante. Se comparado com a múmia que nos largou há pouco tempo atrás, né, a diferença é realmente gritante. A gente tinha um prefeito que detestava a cidade, que detestava o carnaval de rua, que detestava o carnaval, e ponto. Então, o papo agora é um pouco diferente. Eu queria aproveitar para fazer 2 convites, né? Um convite é que eu estou iniciando no canal do YouTube do Mariozinho Lago Filho, um botequim, um programa chamado Vida Botequim, que resultou de um samba que a gente fez junto com Marcelo Menezes, o Macarrão, chamado Vida Botequim, e a partir desse samba que a gente fez agora na pandemia, o Mariozinho me convidou para fazer um papo, para falar sobre botequim. A gente vai começar falando sobre o Bip Bip, né, do querido, saudoso comendador Alfredo Jacinto Melo. Vamos falar junto com Paulinho Figueiredo também, que é um produtor cultural, produtor da Velha Guarda da Porteira, foi produtor do Carioca da Gema, foi produtor do Barbas. Então, a gente vai falar do Barbas, do bar, né, do Barbas, do Nelsinho Rodrigues, aberto nesse processo de transição política no finalzinho da década de 80, no início, na verdade, da década de 80, e a gente vai falar do bar do Omar, né, que é um polo de resistência cultural e política muito interessante aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, a ideia é, se o programa tiver fôlego, que espero que tenha, né, é falar sobre a importância desses botequins na vida da cidade, sobre o samba, sobre o carnaval, né, e tentar ir para outros lugares também, né, porque não é só o Rio que tem botequim, mas tem botequim em tudo quanto é lugar. Essa é, então, um convite que eu estou fazendo. Fala, Hélio. Rapidinho, você conhece Guilherme Studart? Conheço o Guilherme, tem um livro ótimo sobre botequim na cidade. Exatamente, é por isso. Tem um livro da Cristina Chassel, recentemente falecida.
Ele é amigo nosso. Folian, né? A Cristina Chassel Folian. E o Guilherme é uma pessoa delicadíssima. Guilherme é uma pessoa maravilhosa, né? Tenho o prazer de conhecer o Guilherme já há algum tempo. Isso aí. Ele tem um livro fantástico sobre, na verdade, não lembro o nome dele agora, né? Mas é um circuito de botequins do Rio de Janeiro. A história das cidades, né? Da vida moderna, né? No espaço urbano, é uma história que se confunde com esses cafés, com os pubs, né? com o botequim. Não tem como falar de qualquer cidade que não tenha, né, nessa instituição um lugar importante. Eu estava pensando hoje, quando estava voltando lá fui fazer umas compras, né? Eu falei, eu nasci, na verdade, num botequim em Buenos Aires, né? Porque a minha casa era colada, né, com um boteco da esquina, porque eu acho que não tinha nome, eu só conheço como o bar de Dona Fulana. E na minha casa, a gente entrava por um corredor de quase 15 metros de comprimento. Na metade, a gente entrava para a casa dos donos do bar, na parte da frente do bar e na parte de trás da residência. Caminhando mais 5, 6 metros, entrava para a minha casa. Então, enfim, a gente compartilhava o telhado, né? Enfim, vivia escondido lá, né, nos engradados de cerveja, de vinho, né, brincando. O botequim é importante, o botequim enquanto resistência. Meu avô foi preso na ditadura militar aos 80 anos de idade, porque estava jogando baralho às 2 horas da tarde no botequim. Chegaram esses falsos moralistas, né, para impor a moral e os bons costumes em um monte de aposentado, né, que às 2 horas da tarde, às 4 horas, estavam jogando um baralho, né, no botequim, tomando café, porque ele também não tomava muita cachaça, não, né? Então, o botequim faz parte da vida de qualquer sujeito normal de qualquer cidade. Então, está todo mundo convidado, né, para participar desse nosso encontro e também estão convidados para assistir o programa que o Pedro Monteiro, junto com o Bloco Escravos da Maguá e Meu Bem Voltou, já estão lançando no dia 12 nos canais lá do YouTube, num canal especial do YouTube. Deixa eu ver se ele respondeu. Eu acho que é às 17 horas que a gente lança o programa sobre alguns compositores. Muita gente ficou de fora, né? Mas você não dava. A gente tem uma realidade de quase 600 sambas para contemplar, só entraram 24, então, enfim. Mas se isto deu pontapé inicial para outros projetos que resgatem essa memória, eu já me dou por satisfeito. Perfeito, Jorgito. Então, aproveitando, né, que esse programa vai ao ar sexta-feira, 13 horas, como é tradicional, nesse mesmo dia, então, o projeto do Jorgito vai ao ar, que tem essa importância fundamental. Como eu dizia, não sei se estava gravando ou não, né? Eu, como aluno de escola pública, porém da Zona Sul, meu primeiro contato com samba foi com o trabalho da escola, que me mandaram ir na TV Tupi, antiga TV Tupi, e lá eu ouvi pela primeira vez um cavaquinho, era até o Jorginho do Império, sem querer entregar a idade dele, né? Mas foi assim que eu fiquei maravilhado com a música brasileira, porque os canais que tinham na época me induziam à discoteca, à música americana, que é um país riquíssimo também musicalmente, mas não pode, dentro da nossa casa, um outro ritmo ter espaço superior aos ritmos brasileiros, que são muitos, e uma diversidade absurda. E como disse o Jorgito, né, um produto, a multinacional brasileira é a cultura. E agradecendo aí ao Jorgito pela entrevista, parece que o Hélio quer... Vai, Hélio, diga. A cultura é a nossa riqueza imaterial. Imaterial. Né? Imaterial. E ela também, hoje em dia, você pode transformar ela também em recursos financeiros também. Nós tivemos uma entrevista aqui com um jornalista ligado à China, não esqueci o nome dele, ele foi do IPEA, Daniel. O Daniel falou que a China ela quer muito saber a música brasileira. Como o Japão gostava do karaokê, a China também tem muita curiosidade, inclusive no futebol também, né? Tá chupando o futebol para lá.
e o outro é a música brasileira. Então, isso é uma riqueza imaterial fantástica. Exato. Até a China, que é a fábrica do mundo atualmente, já percebeu que a evolução, né, dos meios de produção não vai garantir emprego nem para eles só. Mesmo que eles sejam a fábrica do mundo, não vai caber todo mundo, né? Então, a gente tem que produzir valor a partir de coisas muito mais sublimes do que ficar apertando parafusos, né? Inclusive com a RVU, né? E o empregador de última instância, né? Exatamente. Nossas ideias. Que vai reforçar o papel do Estado aí, né? O lado bom do Estado, né? Enquanto representante aí da gente, nosso representante. Agradecemos, então, Jorgito. Muito obrigado, meu irmão. Que bom, então, que você não falou tudo, porque é a chance da gente contar com a sua presença de novo. E eu vou, então, deixar para as últimas palavras para o Jorgito, mas antes o Hélio tem uma última consideração aí. Jorgito, só para lembrar que essa entrevista daqui foi bem estilo botequim mesmo. Samba e botequim. O nosso filósofo Jorgito já sentenciou, né, que no novo normal os velhos botequins vão fazer parte. Olha, eu fiquei muito encantado de participar desse boteco aqui virtual, né? E eu estou aberto, eu gostei, agradeço demais a possibilidade de falar sobre um tema que particularmente me encanta, me interessa, enfim, me deixa muito, muito feliz. E a última coisa para falar, já que é sexta-feira, a gente tem que exercer e liberar nossa criatividade para desfilar por todos os cômodos, ou pelo único cômodo, né, que a gente tem em casa, e ser feliz até a ciência e a pandemia conseguir ser superada. Maravilha, Jorgito. E eu vou aproveitar para homenagear o bloco do Jorgito. Meu bem, volto já. 2022, estamos aí. O ano passado, o meu bem homenageou a Fiocruz antes desse desastre todo, né? E tinha um verso que eu achei muito simpático que falava: eu leio Marx, abracei Jesus, mas quem vacina é Oswaldo Cruz. Isso aí. Fechou com chave de ouro para homenagear um outro bloco. Um abraço para todos. Obrigado, Jorgito. Obrigado aos colegas, Alana, Hélio, Rodrigo, Randolfo. E até os que não vieram também a gente agradece. E obrigado principalmente aos ouvintes. Até a semana que vem. Um abraço. Botequim Virtual volta já. Tchau. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.